Vereador Uberdan, tudo bem? O nosso boa tarde. Boa tarde novamente a você, Lelis, a de Noel, Sidney. Sidney tem sido a figura mais comentada, né, da rádio ultimamente por conta do entrevelo com o sobrenome dele, né? Então, uma grande figura, uma grande aquisição da Rádio Indaiá. Você chegou a ficar bem temeroso de se perder também, Sidney Rodrigues ou... É melhor falar apenas Sidney, né? Eu não posso, para não incorrer no equívoco de trocar o nome. Então, uma grata aquisição da rádio, uma grata revelação do jornalismo santoniense. Então, a gente fica feliz em ver que novos quadros qualificados podem ocupar os microfones e fazer da notícia, né, a identidade. As pessoas merecem essa responsabilidade com os fatos. Então, a rádio está de parabéns. Muito bem. Nós estávamos aqui ouvindo aí essa entrevista de Geraldo Reis, né? E aí é bom a gente já começar o nosso bate-papo por ela. Então, o empresário Geraldo Reis, ele falou, em momento nenhum, com certeza não existe lei que proíba pessoas que são parentes, empresários, digamos assim, parente de secretário que não possa participar de uma licitação. E eu lhe pergunto, existe essa lei ou não que proíbe? Observe, ontem, ele é como se fala no jargão popular, né? Gel deu um nó tático, mesmo sem ser vereador. Ele usou a tribuna livre e foi muito, muito sensato, como é de costume, pela experiência que tem com legislação, foi vereador por 2 mandatos, porque se alardeou toda semana o fato de que o posto Joerana, que tem como co-gestora, né, coproprietária, a mãe dele tem cota, né, a senhora mãe do ex-vereador Gel. Observe, o posto Joerana, ele já forneceu combustível no governo do ex-prefeito Evaldo e por 3 anos e 8 meses à administração do ex-prefeito Humberto Leite. Correto. Agora abre-se um processo licitatório e quem ganha esse processo é o posto São Paulo. Só que alguma das documentações exigidas no edital, o posto vencedor não apresentou e por isso foi desabilitado. Chamou-se então o segundo colocado, posto Irapuru. E o segundo colocado, como ele fez uma concorrência muito direta com o primeiro, baixou demais o preço. E aí optou em não prestar o serviço, porque disse que não teria como custear, porque o preço ficou muito aquém da realidade do mercado. Então ele fez a disputa, depois optou em não participar. É uma decisão do posto Irapuru. O terceiro colocado, então, posto Joerana, foi convocado. E aí o posto Joerana tem como proprietária a mãe do vereador Gel. Então, a sogra da secretária de Educação é coproprietária de um posto que ficou em 3º lugar e por isso acabou, né, sendo convocado, porque os 2 primeiros um não pôde, outro não quis. E um grau de parentesco da secretária mais distante. Então, o que foi que se fez? O Gel ontem ele usou a tribuna para falar de um ponto que eu achei muito inteligente da parte dele, que foi a forma como as redes sociais e a internet, é claro, ela é usada para informar, mas para também deformar a informação. Então as pessoas usam muito a internet de má fé. Então foi alardeado a notícia falsa de que o município estava prevaricando, ou seja, abrindo mão da sua prerrogativa de ser leal com os princípios da economicidade, da honestidade, porque teria feito isso. E aí muita gente reproduziu essa informação sem de fato saber a verdade. Isso foi má fé de quem postou a notícia. Só que por que eu disse que Gel deu um nó tático? Porque quando ele anteviu que iria se tratar esse ponto na Câmara, ele foi, esclareceu, e ninguém da oposição teve coragem de pautar mais isso. Porque ficaria, na verdade, desmoralizado, sabendo que não ia pautar uma mentira deslavada. Eu até usei os microfones para falar que a ata da licitação foi uma ata de fevereiro, porque disseram que foram 2 atas, né, que agora teve uma nova licitação. Não teve. O que se fez foi um novo ajuste na ata, porque o preço do combustível subiu. E aí prevê-se na licitação esse novo ajuste. Como se o preço agora cair,
o município tem a prerrogativa de pedir para se fazer uma nova ata para que se venda o combustível mais barato. E mostrei as informações que no governo, em 2016, do que o município gastou com combustível, sendo que a gestão atual, nos 7 primeiros meses, gastou menos da metade do que se gastou no governo passado, e eu mostrei a documentação, né? Então, o que nós fizemos foi comparar os dados, mostrar a verdade, e contra a verdade ninguém se coloca, porque a mentira ela não tem prevalência, a mentira ela não se sustenta, ela pode até durar pouco tempo no boca a boca, mas depois ela se esvai, porque ela não se sustenta por si mesma. Tem pernas curtas. É verdade. Bom, então tá explicado esse fato. Explicado. E aí, o posto continua? O Jueirana continua? Continua, não tem. Né? Agora, claro, qualquer cidadão, sobretudo um legislador, ele tem a prerrogativa da fiscalização. E eu acho isso extremamente saudável. E falo isso com autoridade porque eu fui vereador de oposição por 2 mandatos e fiz meu papel. Denunciei, sem, no entanto, incorrer no equívoco de ser denuncista. Porque quando você se torna um denuncista, as pessoas não dão credibilidade ao seu trabalho. Então, quando você apresentar qualquer denúncia, você tem que apresentar consubstanciado. Você tem que apresentar denúncia com provas. Você tem que constituir elementos para formar uma peça de denúncia qualificada para que você possa apresentar ao Ministério Público ou à Justiça. Então, o vereador ele tem essa prerrogativa, mais do que ninguém, porque ele é pago para isso. Então, ele tem que fazer, né, produzir a informação, produzir a peça da denúncia e procurar os meios legais para fazer isso. Ele não pode ser um vereador pirotécnico. Ele não pode ficar fazendo fumaça em todo canto para dizer que está trabalhando. Então, assim, o município ele tem passado por sérias dificuldades. A gente sabe que são 8 meses de gestão. Não pegamos uma casa arrumada. Tem todo um trabalho burocrático que a gente sabe que qualquer governo em primeiro ano tem essas dificuldades. A gente fica feliz em saber que a casa está sendo arrumada e bem arrumada, porque a gente apostou nisso, numa gestão que planejasse o município, não só para os 4 anos, mas para o futuro. Mas eu acho que o que mais me tranquiliza e o que mais me oportuniza falar aqui para todos os seus ouvintes com muita tranquilidade é o fato de que há uma austeridade na gestão. Então o prefeito, ele é, no jargão assim, ele é muito cri-cri, né? Então, assim, tanto que às vezes eu não sei como é que ele dá conta, porque ele centraliza essas ações, porque tem que passar por ele tem que dar o crivo das coisas, porque existe gestão no município. E na sua concepção, isso tem prejudicado a administração dele ou a aceitação da administração dele para com a sociedade santo-antoniense? É para e só, Lelis. A sociedade, ela quer respostas muito imediatas para muita coisa. E aí o gestor que se preocupar em dar essas respostas imediatas, ele pode incorrer no erro de um populismo barato. Ou seja, o gestor que quiser achar que ele é um Midas, que vai tocar e vai virar ouro a cidade de hora para outra, ele vai agir com irresponsabilidade. Então, assim, do ponto de vista político, isso pode até não ser bom. Então, do ponto de vista político, as pessoas reagem, porque as pessoas querem resposta, as pessoas acham que as coisas não estão dando certo. Mas qual é a vantagem disso? O tempo. O tempo. Então, do ponto de vista político, no momento certo, as pessoas vão compreender que foi bom passar agora por essa transição para que elas possam ter lá na frente a condição de dizer valeu a pena, esse gestor é qualificado. E do ponto de vista técnico, a cidade precisa de planejamento. Eu tenho dito isso há algum tempo. Uma gestão ruim, ela não compromete apenas os 4 anos de governo. Uma gestão ruim compromete uma geração. Então, a gestão de Rogério, ela tem sido uma gestão, primeiro, focada em ter uma equipe homogênea, qualificada. Então, a gente tem quadros novos, que eram até então inexperientes em gestão, mas que têm dado boas respostas. Boas respostas. Observem vocês que tem coisas que a gente não esperava, por exemplo. Às vezes você diz assim, mas fulano de tal, tão novo, nunca foi secretário, nunca teve cargo público, de repente essa pessoa tem dado respostas, essas pessoas. E os quadros mais maduros, mais experientes em gestão, que tem trazido, né? Hoje eu vi
pela manhã uma entrevista com a secretária Sônia Fontes, que a gente percebe, as pessoas querem logo a resolução do problema dos comerciantes informais. Eu sei que é uma demanda reprimida, que todo mundo quer que se resolva. Qual seria a solução mais prática? Fazer o que é o que acontece em geral em todos os cantos. Se fazer o RAPA. Ou seja, se desrespeitar o humano. Então a gestão tem que ter um quê de humanidade em si. Então o que foi que Sônia fez? Ela construiu a passo largo, né, toda uma discussão com as outras secretarias, com o movimento dos trabalhadores, com a associação comercial, dialogando com todo mundo, né, fazendo audiência pública, fazendo reuniões com determinados setores do comércio de ambulantes de comida, do comércio de roupa, né? E o que foi que se fez? Todo um projeto, um programa chamado SAGE Legal. Claro que as pessoas querem logo resposta. Não vão ter resposta imediata, mas vão ter resposta. Eu acho que vai chegar o ponto que quando der determinado tempo nessa gestão, que as pessoas vão dizer assim, tá valendo a pena, porque eu tô vendo uma cidade que procura atender a maioria. Agora eu lhe pergunto, diante dessa situação que você está vendo nesse momento, e nós já começamos a se aproximar de mais um ano político, onde o prefeito está lançando o seu filho como candidato a deputado estadual. Essa situação do momento pode prejudicar, digamos assim, em termos de votação, a candidatura desse rapaz aqui ou não? Ou ainda dá tempo? Não, eu acho que nós não... Primeiro que nós não estamos no caos. Sim. O caos que há, não fomos nós que produzimos. Então, se alguém disser assim, o prefeito Rogério produziu isso aqui de ruim, o quê? Algumas coisas estão tendo mais ou menos tempo de resolução, né? E as pessoas querem resolução imediata. É diferente. Então, se você pegar os problemas da saúde, nós não construímos problemas em saúde. Se você pegar problemas em educação, não construímos problemas em educação. Se você pegar a gestão do prefeito Rogério Andrade, pagamos mais de 6 milhões de reais em dívidas do governo passado em 6 meses. Observe que foram pagos 700 mil reais à Copa. A Copa, que faz a limpeza pública na nossa cidade, ela tinha um débito de 700 mil reais que o governo pagou. O governo de Rogério Andrade pagou, né, 400 mil de débito à LMR, a varrição. O governo pagou 650 mil de empréstimos consignados, que não haviam sido pagos da gestão passada. O governo pagou 750 mil reais de um terço de férias. O governo pagou 1 milhão e 300 mil reais de INSS só de dezembro de 2016. 70 mil reais de telefone. Deixou-se uma dívida aí de 11 milhões de reais com o INSS que foi parcelado. O governo não podia, o município não podia contratar mais médicos, porque havia uma dívida com mais médicos que foi sanada. O governo teve que devolver 52 mil da Praça do São Benedito, porque a empresa não executou a obra. 600 mil reais foram devolvidos da educação, porque se foi utilizado recursos de forma, né, desordenada e irregular. Foram pagos 200 mil reais a uma empresa chamada Dinâmica, que é essa empresa que desobstrui bueiros. Observe, por exemplo, que nesse ano choveu-se tanto, mas nós não tivemos aquele caos das pequenas enchentes no centro da cidade. Verdade. Então, assim, é muita coisa que está sendo arrumada na casa. Então, eu não acho que vai haver prejuízo por algumas razões. A primeira delas, o vento que sopra agora não é o vento que soprará no ano que vem, no ano de eleição. Acho que será, inclusive, o vento mais favorável. Entendeu? Por quê? Porque espero que, inclusive, a gente tenha saído a gente está imerso numa crise moral, uma crise ética, uma crise política, e que tem afetado a economia. Então o Brasil nunca sofreu tanto em tão pouco tempo com esses desmandos aflorados. Então o que é que acontece? Nós temos um problema que é a opinião pública, ela não está satisfeita com o andamento da política. Acho que aí a gente sai ganhando com isso, porque é muito mais
mais interessante, inteligente para a população votar nos que ela já conhece e que ela confia. Então, o crédito que a gente chega hoje, esse grupo político que hoje governa São Antônio de Jesus, com nós aqui do Partido dos Trabalhadores dando esse apoio, com o PCdoB dando esse apoio, com o PMDB local dando esse apoio, com essa construção de quase 19, né? Foi 18, 19 partidos, e o próprio nome de Rogério, com a credencial que tem na Bahia, isso é algo indispensável para uma boa construção eleitoral. Esse é um ponto. Outro ponto é que esperamos que saiamos dessa crise econômica, né? É um outro ponto. O terceiro ponto é que nós estamos afinados com o projeto do governador Rui Costa, que é um governador que é um dos melhores governadores do Brasil e que mesmo em meio a toda essa crise a Bahia consegue avançar e é o estado que mais gera empregos no Brasil. E um outro ponto é que as pessoas de bom senso na nossa cidade, elas não vão cair nesse enredo de que as coisas não estão bem, porque elas sabem que as coisas estão sendo planejadas e já começa a surtir efeito. Observe você que nós temos inúmeras obras de infraestrutura na nossa cidade. No Canto do Sol, na Rua Lagoas, na Rua Santa Catarina, na primeira travessa da Rua Wellington Figueiredo, nas travessas da Rua São Jorge, no Milagroso, agora Recanto dos Prazeres, Juerana, o asfalto da Wellington Figueiredo, do Casco, IFBA, Viriato Lobo. Agora essas obras que o senhor está citando aí, tem algumas delas aí, principalmente a pavimentação a paralelepípedo, tem algumas delas que estão atrasadas. E isso tem gerado insatisfação, pelo menos para pessoas daquela localidade. O porquê está acontecendo isso? Repare só, a gente tem um problema muito grave com as licitações. Porque esses recursos são recursos federais. Exceto, agora, por exemplo, o prefeito vai calçar algumas ruas com recursos próprios. A exemplo ali do Grande Vale, né? Então, quando o local a obra é feita com recursos próprios, nós temos uma dinâmica mais intensa, mais constante, mais permanente. Agora, por exemplo, esse recurso que está calçando lá, vou dizer uma rua que eu consegui o recurso com o ex-deputado Zezé Ribeiro, que foram as travessas da Rua São Jorge e da Wellington Figueiredo. E que está nessa situação? Não, já está bem encaminhado, entendeu? Está bem encaminhado, 90% da obra já está concluída. Mas por que atrasou essa obra? Porque, observe, a empresa disputa o processo de licitação. Ela baixa o preço e ganha a licitação. O que é que acontece então? Ela ganha a licitação e começa a fazer a obra. Só que a empresa não tem oxigênio financeiro. O governo federal manda uma parte. A outra demora de mandar. Claro que o governo federal vai pagar aquela obra. O problema é que a empresa não tem condição de custear. Então ela diz assim, ela vai parar, quando o governo mandar outra parte, eu continuo. O município não pode interferir e mandar fazer a obra, porque a obra é de governo federal, você não pode colocar dinheiro do município, embora tenha até, por muitas vezes. O município pode pegar e colocar 200 mil ali para terminar uma obra, mas não pode fazer isso. O prefeito não vai ser preso, nem ficar inelegível por causa disso. Entendeu? Então esse é o processo. Por isso que o que foi que o prefeito fez em alguns casos? Conversou com a empresa e pediu para que se fizesse o distrato. Olha, fez o contrato, não tem condição de cumprir agora, está atrasando, faz o distrato, sem problema nenhum. Olha o caso da saúde. No caso da saúde, a gente tem a nossa... Eu tive lá hoje, inclusive, numa reunião com os agentes comunitários, com o pessoal ali da comunidade aqui ali próximo ao Cajueiro. E aí, a gente acabou discutindo sobre o posto de saúde da família, sobre as condições de trabalho dos agentes comunitários, da Bela Vista. Da Bela Vista. E aí, o que foi que aconteceu? Nessa discussão, o secretário mostrou muito evidentemente o seguinte: a empresa tal ganha a licitação para fornecimento de remédio. Só que, quando há uma licitação, tem 10 lotes que ele ganha, de X remédios. Só que aí, quando ele fornece, o presidente vai pedindo 5, 6, 7 lotes, e tem 3 lotes que ele não tem. Mas para você ganhar a licitação, você tem que me fornecer o produto. Ah, mas a gente não tem aí, dá um jeitinho aí, vou esperar. Não pode, o secretário vai e notifica. Depois da notificação, tem multa. Depois da multa vem um distrato. Isso leva meses, às vezes, a burocracia. Então, é difícil fazer essa gestão. E a prefeitura não pode injetar recursos de outro setor para resolver esse problema, não pode, até que
Não pode, é desvio. Não Se pode. você está pagando por um contrato, por que você vai pegar dinheiro de outro setor e colocar ali? É desvio de verba. Entendeu? Então, assim, mas eu vejo que as coisas estão caminhando, né? Agora, por exemplo, a Câmara autoriza a Prefeitura um empréstimo de 10 milhões de reais. Vereador Berdão, nós estávamos falando da Bela Vista, posto da Bela Vista. Né? A questão da dificuldade das licitações, não é? O senhor entrou na questão da Câmara. Porque a Câmara autorizou o prefeito a aquisição, né, via empréstimo do Dezem Bahia de 10 milhões de reais. O prefeito anuncia que inicialmente solicitará 3 milhões para fazer obra de infraestrutura e saneamento nas localidades mais periféricas, na cidade que mais sofrem. E que realmente tem muito precisando. Entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo. Porque o primeiro passo foi pagar as dívidas, sanear o município e planejá-lo. Então, se você perguntar ao prefeito, a mim, a quem está dentro da estrutura que tem discutido a cidade, sabe que a cidade está sendo planejada. Em todas as secretarias tem ações planejadas. Entendeu? Então, eu fico muito tranquilo em dizer que a gente tem ajudado a governar São Antônio de Jesus. Agradeço aqui aos colegas vereadores, a todos, indigetamente. A quem faz oposição, agradeço porque é importante o papel da oposição. Entendo que seria mais maduro uma oposição proponente e que indique, quando for fazer uma denúncia, a denúncia com veracidade. Porque as pessoas não podem ser usadas como massa de manobra. Por outro lado, também aos meus colegas da situação, os 12 vereadores que fazem parte da situação, pelos debates maduros, pela forma como vem conduzindo os trabalhos no Legislativo, e acho que o prefeito tem tido muita maturidade. As coisas acontecem no seu tempo. Ele não está atropelando nada para acontecer. Agora, tudo sendo feito com muita responsabilidade. Muito bem. 13 horas e 50 minutos, falando com o vereador Berdão. Vamos daqui a pouquinho, a gente vai entrar com essa turma aí, viu, Tino? Fique tranquilo. Prefeito, desculpe, vereador, vereador Berdão. O senhor é do PT? Sou do PT. Prefeito Rogério Andrade do PDT. PSD, melhor dizendo, PSD. O candidato a deputado estadual é o filho do prefeito. O senhor é o líder do prefeito na Câmara. O senhor falou aqui, inclusive, que marcha com a conjuntura que o senhor está com o projeto que o senhor aprova. Lélis, observe só. O PT local, ele teve durante 4 eleições candidatos locais. 4 eleições candidatos locais. Nós tivemos a candidatura do companheiro Pedro, depois de Pedro 2 vezes o companheiro Ailton e depois eu. Sempre muito bem votados, entendeu? Sempre muito bem votados. Mas não criamos uma densidade para ganhar a eleição. Então nós temos uma dificuldade de representação estadual. Por mais que a gente tenha boas relações com os nossos deputados, nós temos uma dificuldade de construir essa densidade eleitoral para fazer um candidato da cidade. E a conjuntura, nesse momento, em particular, não é favorável para uma candidatura local. O que é que acontece? Nós estamos dentro de um projeto, porque o PT é governo. Não sou eu que estou dizendo isso. O diretório municipal que diz isso. Porque há uma deliberação do diretório municipal em 2016 de apoio à candidatura do prefeito Rogério Andrade. Então, se o PT definiu isso, o que foi que ocorreu? O prefeito depois convidou, né? A gente tem uma representação, que é o professor Clóvis Ezequiel, como secretário de Trânsito e Transporte do município. Então, nós fazemos parte do governo e temos a liderança do prefeito na Câmara. Então, o que é que ocorre? Nós não estamos alheios a um projeto. Esse projeto simboliza o projeto de Rui Costa em São Antônio de Jesus. Então esse projeto é o projeto de Rui, mas é o projeto do PT, é o projeto do PSD, é o projeto de todos que estamos aqui governando São Antônio de Jesus, a maior cidade do Recôncavo da Bahia. Então, se esse projeto apresenta uma candidatura local, mas que não é do PT, eu não me vejo em nenhuma objeção em participar desse projeto, apoiando a candidatura liderada pelo prefeito. O diretor do PT local já conversou com o senhor sobre esse assunto? Está junto com esse projeto, com a estrutura da administração? Não, como é muito cedo, nós não tivemos nenhuma reunião ainda. A reunião que tivemos, não tratamos de situação eleitoral.
A reunião que tivemos foi para tratar de situação da própria dinâmica do PT, do comportamento do PT em pautar o governo, que é importante. Porque se nós somos governo, nós temos ônus de ser governo, mas temos também um bônus de ser governo. Então, a gente está dialogando. Agora, eu já disse minha decisão individual, espero que seja a decisão coletiva do partido, porque o partido é governo. O dia que o partido decidir não ser governo é uma outra questão. Mas até então, a decisão que prevalece é a última decisão tomada. E o PT tem sido respeitado pelo prefeito, tem sido ouvido pelo prefeito, e a mesma forma, o partido tem respeitado também. Entendeu? O prefeito tem dialogado, não temos até então nenhum problema que seja pautado aqui. Muito bem, vereador Verdão, muito importante a sua participação aqui no nosso programa, queremos agradecer por ter atendido nosso abraço e muito obrigado. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui com você, com a equipe da Rádio Andaiá. Eu estava sentindo falta, né? Porque você eu sempre estou lhe ouvindo, mas sentindo falta de estar aqui perto de você, com esse carinho, com esse apreço que você tem por nós, e saiba que é recíproco. Então, a você, toda a equipe da rádio, o meu abraço, e em especial hoje aos meus alunos aqui, estão todos presentes da Copé do Cá, né? A quem eu deixo o meu carinho, um beijo e tudo de bom para vocês.